irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, e nossos irmãos inscritos no canal Defesa da Sã Doutrina, recebam a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, vamos meditar no versículo da Palavra de Deus, uma palavra de exortação para todos nós, diretamente do santuário de Deus, do coração de Deus aos nossos corações. Peço aos irmãos ouvintes que abram a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 12. Louvado seja Deus, a mensagem do Senhor Jesus Cristo à igreja de Pérgamo. Glória a Deus, que diz assim a palavra do Senhor. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheça as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti contra eles, batalharei com a espada que sai da minha boca. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, venha falar comigo, com meus irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o que nós precisamos ouvir, ó Pai, da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, eis aí a palavra do Senhor Jesus Cristo, um recado de Deus à igreja de Pérgamo, que estava na cidade da Ásia, em Pérgamo, da Ásia Menor. Pérgamo compreende casados. Ali era uma nação, digo melhor, uma nação grega, louvado a Deus, da Grécia, e cidades, estados hostil ao evangelho, politeísta, não aceitava o caminho da verdade de Cristo. Era um povo casado com o pecado, casado com as coisas malignas. E o Senhor Jesus tem um recado à igreja que foi fundada pelo servo de Deus ali. Os seus primeiros versículos, Jesus faz um elogio a essa igreja, porque aqui é uma revelação de Deus, qual o Senhor Deus deu ao apóstolo João, louvado seja Deus, que foi nosso irmão, companheiro da aflição e do reino da perseverança de Jesus, que ele estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. E foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouviu à sua direita uma grande voz como de trombeta, louvado seja Deus, dizendo para que ele escreve e envia as 7 igrejas. Então ele estava cumprindo a missão de Deus, mesmo estando preso naquela ilha por pregar o evangelho, porque as nuvens negras de Satanás, que usava os homens maus da época política
Os falsos profetas da época condenaram ele à prisão por pregar a palavra de Deus. O apóstolo João, em uma das suas últimas cartas, ele combateu os anticristos da época, a política, as falsas doutrinas, e combateu, louvado a Deus, os falsos mestres, que antigamente foram homens de Deus, cooperadores, obreiros da obra de Deus, e saíram do meio de nós, no meio deles, porque não eram dos nossos, não eram dos apóstolos. Louvado seja Deus, e agora fundaram seitas e começaram a enganar milhões de pessoas. E o apóstolo João, cheio da graça de Deus, louvado seja Deus, com amor no coração, começou a combatê-lo, um bom combate, denunciando as falsas doutrinas. E quando nós denunciamos as falsas doutrinas, mexemos no ninho de Satanás, o diabo se levanta. Mas se levanta para cair, porque Jesus diz na sua palavra que nessa pedra o Senhor edificou a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, queridos irmãos e irmãs e ouvintes, ao chegar aqui na igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus manda um recado ao pastor daquela igreja. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus diz: aquele que tem a espada. Por quê? Jesus está dizendo que ele que tem autoridade sobre a vida e a morte, porque naquela cidade, o procônsul daquela cidade era um homem mau, rude, e matava as pessoas, e oprimia a igreja para que seguisse as suas falsas doutrinas e seguisse a política. Louvado seja Deus, de Roma. Mas a igreja de Deus, que não se contamina com o mundo, louvado seja Deus, não aceitava. E Jesus está dando uma palavra de esperança para a igreja continuar pregando, porque como Deus diz ao apóstolo João lá na ilha de Patmos: não temas, porque eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui que estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Tá vendo? Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra, porque é o que Jesus diz: não tem mais aquele que mata o corpo, mas se antes tem mais aquele que tem poder de matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Então o Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele está dando uma palavra de esperança à igreja do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus daquela época, e também uma profecia de Deus para todas as igrejas de todas as gerações, porque o tempo do fim não seria tempos bons para os verdadeiros profetas e para os verdadeiros pregadores, porque foi Jesus que diz, meus irmãos e minhas irmãs, que os homens de Deus, as mulheres de Deus seriam perseguidos. Os homens de Deus, as mulheres de Deus seriam levados à presença de presidentes e reis e nas sinagogas para serem interrogados. Serão açoitados, serão rejeitados. Por quê? O espírito do anticristo que está sobre os tais, que se opõe e se levanta contra tudo o que é de Deus. Porque quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, aí virá o fim. Então o diabo não quer que ninguém pregue a verdade. Como Paulo diz, um dos mensageiros de Deus, dos apóstolos de Cristo, que foi inspirado pelo Espírito Santo, em sua prisão, ele diz: ainda que estou preso em Roma, em cadeias e algemas, como malfeitor, mas a palavra do Senhor não está presa, porque Jesus falou também: passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, com essa palavra poderosa, Jesus encoraja aquela igreja e eles continuam a avançar. Louvado seja Deus. E também, Jesus também conhece o serviço daquela igreja, as tuas obras, porque é uma igreja que, louvado seja Deus, que servia a Deus. Era um povo obediente à palavra do Senhor. Era um povo de doutrina, que mesmo diante daquelas mortandalidades, porque a Bíblia vai dizer em Hebreus 11:35, eles foram grandes heróis da fé, que mesmo sendo enrolados com peles de cabras e cordeiro, foram mortos, mas não negaram a fé em Deus. Eles foram levados cativos, suas casas foram saqueadas, foram colocados em postos de cera quente para ser queimados,
para iluminar o jardim dos imperadores, mas mesmo assim eles glorificavam a Deus. E Jesus também faz elogio, é uma profecia às igrejas de séculos atrás, e da nossa época mais antiga, de 100 anos atrás, a 50 anos atrás, que, louvado seja Deus, as igrejas foram fundadas por Deus, pelo Espírito Santo, porque os homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo, porque inspiraram na palavra de Deus, veio o testemunho desses irmãos, e o Espírito Santo inspirou eles, louvado seja Deus, como foi nossos irmãos mais antigos, nossos pastores mais antigos. E o que diz a Bíblia: lembrai da palavra dos vossos pastores, quais ensinaram a palavra de Deus, observar bem a vossa fé, imitai-vos em toda maneira de viver. Porque como Paulo também disse, seres meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele também ordena a igreja tessalônica, para que a igreja que foi fundada ali, no lugar também que é de idolatria aos deuses pagãos da Grécia, ele diz aos irmãos que se converteram, para não se contaminar com a idolatria daquele povo ímpio, mas sim pregar para eles o caminho da porta estreita, o caminho do Evangelho. Ele diz: sedes imitadores das igrejas que estão na Judéia. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos queridos, Jesus também está falando para nós ser imitadores de Cristo e se inspirar nesses homens de Deus que foram enviados pelo Espírito Santo para pregar a tua palavra e a tua doutrina. Louvado seja Deus, e ser imitador de Cristo na tua palavra. Louvado seja Deus, combatendo. E a igreja de Pérgamo, louvado seja Deus, o Senhor Jesus faz um elogio também a ela. Eu conheço as tuas obras, onde está o trono de Satanás. Por quê? Ali onde estava o trono do culto ao imperador, o culto, louvado seja Deus, às estátuas, às imagens de esculturas, os deuses pagãos da Grécia, era reverenciado e adorado por aquele povo. Ali onde estava o trono de Satanás, louvado seja Deus, mas Jesus elogia aquela igreja, a coragem daquela igreja, louvado seja Deus, de não negar a fé. Louvado seja Deus, Deus conhece o serviço, a obra delas, mesmo sendo perseguidas, continuavam a pregar o Evangelho, continuavam a ensinar o povo que aquilo ali era idolatria, que era pecado, que eles tinham que se converter. E essa igreja foi muito perseguida agressivamente por aqueles homens sanguinários, mas mesmo assim eles não negavam a fé, porque Jesus já mandou o recado: eis aqui aquele que tem espada aguda de 2 fios, que todo o poder está na mão do Senhor Jesus. Ainda que o homem tem poder de matar a carne, mas não tem poder de matar o espírito. Louvado seja Deus, mas continue pregando, porque como Jesus falou: vós serão minhas testemunhas, serão meus mártires. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Jesus faz um elogio à igreja, louvado seja Deus, que é onde está o trono de Satanás, porque ali onde está o culto à personalidade, o culto ao imperador, o culto às imagens de escultura, aos deuses estranhos, e a igreja de Deus combatendo aquelas falsas doutrinas, e retens o meu nome, que retens a palavra de Deus, continua firme na doutrina e não nega a fé em Deus, e combate o bom combate, ganhando as almas para Jesus e tirando eles daquele engano do diabo. Então Jesus faz um elogio, louvado seja Deus, e não negasse a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o meu mártir, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É um personagem aqui qual desconhecido na palavra de Deus, louvado seja Deus, mas Jesus faz um elogio a esse homem de Deus. Provavelmente esse homem de Deus devia ser um pregador ou um pastor dessa igreja. Jesus está falando que nos dias de Antipas, essa fiel testemunha, mesmo passando lutas, passando perseguições, passando aflições, não negou a fé em Deus, continuou firme com Jesus Cristo, ensinando o povo, e ele chegou a ser morto por eles. Louvado seja Deus, porque o diabo não aceita a pregação da verdade. Louvado seja Deus. Só que aí agora Jesus, no verso 14, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, ele vai fazer agora uma exortação, porque Jesus não associa com o pecado. Jesus, ao mesmo tempo que ele elogia a igreja, mas se a igreja for falha, for infiel, começar a se contaminar com o pecado do mundo, Jesus não passa a mão na cabeça.
Ele adverte e repreende, porque como Deus diz, eu repreendo e castigo todos aqueles que eu amo, diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos queridos, minhas irmãs amadas, Jesus, diante desses elogios, ele faz elogio no dia de Antipas ainda, aqueles irmãos que aprenderam a verdade de Jesus. Jesus faz elogio para eles, que estavam firmes na fé. Mas agora, com a morte do homem de Deus, creio aqui que o mundo começou a entrar. Porque eu creio aqui, meus irmãos, pela divina revelação do Espírito Santo, na inspiração da palavra, louvado seja Deus, que eu possa entender nessa mensagem, que enquanto Antipas estava vivo, estava ensinando, e muitos irmãos com ele, a igreja estava firme, estava fiel. Mas agora, com a morte desse homem de Deus, muitos ficaram abalados. E agora, louvado seja Deus, o diabo ele usou uma nova estratégia. Porque enquanto estava agredindo a igreja fisicamente, louvado seja Deus, não estava tendo resultados. Agora o diabo começou a entrar com modernismo, começou a entrar com pecado, sem agressividade, mas com falsidade, com falso sorriso. Começou a se infiltrar no meio dos irmãos. Louvado seja Deus. E no versículo 14, Jesus vai falar: porém poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, os quais ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. Tá vendo? O que Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos? Jesus faz uma comparação. Provavelmente os pastores, a diretoria daquela igreja, os diáconos, os presbíteros, alguns irmãos, não todos, começaram a se corromper. Porque o diabo, enquanto estava agredindo a igreja fisicamente, a igreja estava retendo o evangelho, pregando contra o pecado, e não estava, louvado seja Deus, se rendendo. A mesma coisa, rapidamente, para os irmãos entenderem, para os dias atuais. Conhecemos as igrejas mais antigas, louvado seja Deus, de séculos anteriores. Eram igrejas mais avivadas, igreja que combatia o pecado do adultério, da prostituição, tanto no ato sexual como no ato religioso, combatendo as imagens de escultura, combatendo a política, combatendo o divórcio, combatendo as pinturas das irmãs, combatendo o tamanco salto alto, combatendo as coisas erradas, o divórcio, segundo o casamento. Louvado seja Deus. E a igreja foi perseguida por isso. Na boca daqueles que não conhecem a verdade, era alvo de xingamento, de blasfêmia, mas mesmo assim a igreja continuava pregando. Tanto é que antigamente a igreja de Cristo, louvado seja Deus, era perseguida pelas seitas herégicas que adoram imagem de escultura, era agredida pelas pessoas que não conheciam a verdade. Tanto é que os homens de Deus do passado, louvado seja Deus, como foi Daniel Berg e Gunnar Virgin, louvado seja Deus, lá quando foram inspirados pelo Espírito Santo, louvado seja Deus, em pregar o Evangelho em Belém do Pará, chegaram a ser até predejados, rejeitados, eram xingados, chamados crentes largatixa, tantas coisas. A igreja, louvado seja Deus, sendo perseguida, mas mesmo assim a igreja sendo perseguida, Deus operando sinais e maravilha, chegaram até a orar na casa de irmãos que estavam desenganados pela medicina, e Jesus curou, Jesus ressuscitando morto, uma bênção divina. Louvado seja Deus, como foi também a igreja, congregação cristã, por William Selmo, também usado por Deus. Louvado seja Deus, no grande avivamento na Rua Azusa. Também Deus usou também, louvado seja nosso irmão saudoso missionário Davi Miranda, pregando a palavra de Deus. Louvado seja Deus, pregando a doutrina do Senhor, pregando contra a televisão, contra o pecado, contra a vaidade, contra as falsas doutrinas. Então foi um levante muito grande de Satanás contra esses homens de Deus, como foi com Antipas, a fiel testemunha. Mas quando Antipas foi recolhido, agora o diabo começou a entrar disfarçadamente. A mesma coisa nessas igrejas atuais. Louvado seja Deus, glória de qual citei aqui agora.
o diabo perseguindo esses homens de Deus. Esses homens de Deus, como era Antipas, perseverando na doutrina, ensinando meus irmãos a palavra. E muitos irmãos que estavam com ele ali também, associado com ele, combatendo, não na carne contra o sangue, mas com oração, jejum e leitura da palavra. E obediência a Deus. Porque Deus diz que as castas de demônio não saem com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, meus irmãos queridos, minhas irmãs amadas, esses homens em oração e jejum e na leitura da palavra e oração, como diz a Bíblia, que somos santificados, diz a palavra de Deus, em Timóteo 4, verso 5, esses homens seguindo a palavra de Deus e clamando pelo sangue de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos amados, a igreja é fiel a Deus. Então, o diabo, ele é muito esperto. Olha o que diz a Bíblia: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então o diabo, sabendo que com agressividade, com perseguição, com calúnia de mídia, com até mesmo as igrejas de Cristo sofreu ataque, como um saudoso missionário Navi Miranda sofreu ataque lá em Lima, Peru, dos guerrilheiros, dos terroristas, mas não aconteceu nada, Deus deu grande livramento. Sofreu até mesmo um atentado de tiros em 1992. Daniel Berg e Gunavir também sofreram atentado, sofreram até mesmo apredajamento, mas ficaram firmes na fé. Então agora esses homens de Deus que foram inspirados pelo Espírito Santo, porque Jesus que diz, Jesus subiu aos céus, mas ele deixou o Espírito Santo convosco, e a Bíblia diz que ele vos ensinará todas as coisas, aleluia, e ele glorificará a mim. Então esses homens inspirados pelo Espírito Santo, Jesus usando eles e o Espírito Santo nos ensinando, e o nome de Jesus sendo glorificado através das revelações do Espírito Santo, da cura divina, do poder de Jesus, as igrejas começaram a ser perseguidas. Mas não adiantava nada, mais ainda a igreja crescia. Mas agora, com a morte desses patriarcas, desses homens de Deus, qual Deus levou, porque esses homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo nas Santas Escrituras Sagradas, como foram inspirados os apóstolos, se inspiraram nos apóstolos de Cristo. Louvado seja Deus, em Atos capítulo 2. Então agora o diabo está vindo com a sedução, com o engano. Louvado seja Deus. E é por isso que Jesus faz uma comparação. Tenho contra ti aí os que seguem a doutrina de Balaão. Por quê? Balaão foi um profeta de Deus, era um profeta de Deus, era um homem usado por Deus, mas ele se corrompeu pelo dinheiro, porque Balaque, rei dos Moabitas, o seduziu. E Balaque enviou os seus servos para persuadir Balaão. E Balaão ainda resistiu no começo, mas depois se deixou levar pela influência maligna de Satanás e caiu e levou muitas pessoas à perdição. Louvado seja Deus. Agora, depois que ele caiu, agora influenciava a Balaque a ensinar a ele a levar as mulheres moabitas para seduzir os homens de Deus, para que caísse na prostituição do pecado da idolatria. Então o Senhor Jesus faz uma comparação com a igreja de Pérgamo agora, Jesus agora divertindo ela diante dos elogios, agora Jesus faz uma exortação. Por quê? Jesus não tem a sociedade com o pecado. Mesmo que ele elogiou, mas quando ele vê coisa errada, louvado seja Deus, ele corrige. Porque como João disse, lá que viu Jesus com o corpo glorificado, cabelos brancos como a neve, porque pureza, olhos de fogo, simboliza a onisciência de Deus, os pés de fogo, pé reluzente, a onipresença de Deus, as 7 estrelas nas mãos de Jesus, na mão direita de Jesus, compreende que as igrejas, os pastores estão na mão de Jesus, Jesus passeando pelos meios dos 7 caçais, que Jesus está na igreja, que para cada igreja ele diz, eu conheço as tuas obras. Jesus conhece a obra de cada uma, quem é o pastor verdadeiro e quem é o hipócrita e falso. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, Jesus conhece a obra de cada um, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Então, meus irmãos queridos, minhas irmãs amadas, Jesus agora vê o que está acontecendo na igreja e agora revela a João. João manda a carta, louvado seja Deus, para o pastor da igreja de Pérgamo, e também uma carta profética, uma profecia para todas as igrejas de todas as gerações.
porque os pastores daquela igreja, os diáconos, os presbíteros, a diretoria, tanto da igreja de Pérgamo, como as igrejas dos nossos dias, se deixaram levar com as igrejas que foram fundadas por Deus, combatendo o pecado, combatendo a vaidade. Agora não estão mais pregando mais contra o pecado, porque esses homens de Deus partiram, louvado seja Deus, e aqueles homens que estavam juntos agora não resistiram à tentação de Balaque. Balaque, quem é? Satanás. Persuadiu eles com engano da televisão. Nos dias atuais, nos dias anteriores, no dia daqui de Pérgamo, Satanás iludiu eles com a fama, com o dinheiro, como aconteceu com Balaão. Então Satanás agora seduziu eles, e agora eles já não pregavam mais a doutrina, já não pregava mais a palavra de Deus, e o Espírito Santo só habita onde há santidade, porque é o que a Bíblia diz: convém a tua casa andar em santidade, para que Deus habite lá hoje e para todo sempre. E ali, meus irmãos, agora Jesus faz uma comparação com aqueles irmãos, aqueles pastores, diáconos, presbíteros, diretores, louvado seja Deus, daquela igreja, com Balaão. Porque Balaão seduziu eles, porque a ganância do pecado, do dinheiro, começou a entrar. Quem são os servos desse Balaque hoje em dia? O Balaque daquela época, Satanás, que enganou a igreja de Pérgamo, foram os falsos crentes que se infiltrou dentro da igreja, disfarçado, com um sorriso, mas por trás daquele sorriso era só uma máscara. Havia maldade no coração e intenção ruim de prejudicar a igreja. Louvado seja Deus. E começaram agora a enganar eles com as falsas teologias, com falsos ensinamentos. O que aconteceu? O ecumenismo começou a entrar na igreja. O que é ecumenismo? A sociedade de muitas religiões. Louvado seja Deus, as obras má entrando na igreja. E agora aqueles homens começaram a se deixar levar pela fama, pelo dinheiro. Louvado seja Deus. E agora os nicolaítas, louvado seja Deus, primeiro o diabo seduziu eles ao pecado. E agora eles não pregam mais a doutrina. E agora, em vez de incentivar os irmãos a pregar a palavra de Deus, como era o Antipas, louvado seja Deus, e nos dias de hoje, como eram esses homens do passado que pregavam a palavra de Deus, agora esses homens, muitos pastores, não estou generalizando todos, mas muitos deles já não pregam mais a doutrina e agora não deixam que os irmãos preguem. E agora os nicolaítas começam a entrar. Quem são os nicolaítas? Que prega libertinagem, não prega a verdade. Muitos deles até prega o conteúdo histórico da mensagem, mas não traz aplicação pela revelação do Espírito Santo. E agora começa o pecado a entrar na igreja. Agora eles começam a cultuar o imperador, começam a cultuar a Zeus, começam a cultuar a Esculápio, louvado seja Deus, com práticas mundanas dentro da igreja. Porque agora os homens, pastores, se corrompeu como Balaão. E agora incentiva os irmãos a se contaminar com a prostituição e a idolatria, que aconteceu com a igreja de Pérgamo. A igreja que pregava a santificação do corpo e alma e espírito, agora começou a não pregar mais. E agora os nicolaítas entram, dizendo que não tem nada a ver, e o que tem? Isso é coisa do passado, nós agora mudamos, nós temos que ser mais light, né? O diabo da libertinagem começa a enganar esses homens. E o pecado entrou na igreja, louvado seja Deus, e começou a acabar com a igreja, começou a acabar com a doutrina. Agora os nicolaítas entram dentro da igreja e dizem: não tem nada a ver, vamos cultuar o Senhor Deus aqui, Jesus, e depois nós vamos cultuar Esculápio, vamos cultuar Zeus, vamos cultuar o imperador, depois nós voltamos aqui, não tem problema, cada um tem sua religião, mas Deus é um só, Deus só quer seu coração, tá vendo? Esse era o mal que começou a entrar na igreja, e muitos caíram nessa. O que acontece hoje, a mesma coisa, a igreja, louvado seja Deus, antigas, que pregava contra a televisão, contra o divórcio, contra a política, contra as coisas mundanas, contra a sensualidade, contra as pinturas das irmãs, contra irmãos a calça comprida, contra irmãos a tamanco, salto alto, saia curta, roupas sensuais.
hoje já não prega mais, porque se pregar doutrina o povo não vem. As igrejas estão virando empresas, tem que deixar as pessoas à vontade para poder gerar lucro na igreja. E agora Balaque, que é dos atuais, o Satanás, o rei das trevas, já seduziu esses homens com a ganância, porque já não ora e já não busca mais. Agora eles não dão mais doutrina, não ensina mais a mensagem da porta estreita. Louvado seja Deus. E agora dão liberdade para os nicolaítas. Aí os nicolaítas da área da tecnologia começam a entrar. O Facebook, a televisão, o mundanismo na igreja, não tem nada a ver. E o que tem? E aí começa o ecumenismo a entrar na igreja. As práticas de espiritismo, as práticas do catolicismo, as práticas das obras da macumbaria entrando disfarçado no seio da igreja com o título do Espírito Santo e não tem sido bíblico. E por que muitos não estão tendo esse discernimento? Porque já não ora mais, já não busca mais, porque é pela palavra de Deus, pela oração que vós é santificado. As castas marido de demônio não saem com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E agora os nicolaítas entrou, e agora os homens de Deus que pregam a doutrina dos remanescentes começam a ser perseguidos por esses tais. E é momento difícil para a igreja verdadeira. Então Jesus está mandando uma exortação para que esses homens se arrependam-te, porque não breve virei e batalharei com vocês com a espada que sai da minha boca. Tá vendo? Então o que acontece hoje? Hoje os nicolaítas entram. Você está vendo show gospel, funk gospel, forró gospel. Entra na igreja, diz que serve a Deus, depois vai pular o carnaval, depois vai pra praia. Não tem nada a ver a pessoa ir pra praia, eles dizem, né? Nada a ver a pessoa dançar um carnaval nu, né? E pular carnaval. É os nicolaítas. E o que está indo contra a palavra de Deus. Porque o que a Bíblia diz? Lá em Apocalipse 16, verso 15. Eis que venham como ladrão, guarda suas vestes, para que não andas nu e não vejas as suas vergonhas. Tá vendo? Começa a liberar o divórcio. E a Bíblia também vai dizer, São Lucas 16, 18, todo homem que deixar sua mulher e casar com outro e com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Agora começa a apoiar as pinturas das irmãs, as irmãs cortar o cabelo, as irmãs usar maquiagem, usar calça comprida. E é o que a Bíblia diz, eles estão contra a Bíblia. Porque em Gênesis 35, Deus falou para Jacó, mandai que as mulheres tirem os deuses estranhos das suas orelhas, e os enfeites dos seus dedos, né? E mudai vossas vestes. Porque Betel é o lugar santo de Deus, a porta dos céus, onde está escrito em Gênesis 28, verso 17 e 18. Lugar de santidade. Olha como Deus já se preocupava com a santidade do corpo dos homens e das mulheres de Deus. Jeremias 4,30 também exorta as mulheres que se apostataram, que antes eram servas de Deus, agora se apostataram com as pinturas e vaidade, porque isso, pinturas e vaidades, isso é idolatria perante Deus. Como Deus também exortou, louvado seja Deus, glória a Deus, o povo lá hebreu, que as mulheres tiraram também os brincos, os enfeites, fizeram um bezerro de ouro. E Deus se entristeceu, dizendo que ia destruir aquele povo e que não ia mais andar com ele. E aquele povo choraram, se lamentaram. Louvado seja Deus pela ira de Deus. Como Balaão também fez, seduziu o povo, as mulheres moabitas, para seduzir os homens com seus enfeites e com suas roupas sexuais para caírem na prostituição. E hoje o que acontece? Esses homens começam a entrar na igreja, dizendo que tem nada a ver a irmã usar pintura, a irmã usar uma saia curta, usar uma roupa transparente, e o próprio adultério e fornicação está dentro da igreja. Porque Jesus falou, aquele que cobiçar uma mulher já adulterou com ela. Uma pessoa, uma mulher, um homem que está todo sensual na igreja, está traindo a lascívia e o pecado dentro da igreja. E o que acontece? Os nicolaítas começam a pregar essa libertinagem e induzir o povo para que comam do sacrifício da idolatria, tá vendo? E além de ser uma idolatria, estão se prostituindo espiritualmente e fisicamente com essas práticas. E Deus está falando que tem contra ti
E Deus aborrece o quê? Deus odeia esses homens que se corromperam e logo vão prestar conta com Deus no dia do juízo dia do juízo final. A Bíblia vai dizer que tais estão reservados para o dia do juízo final. A primeira mulher que se pintou foi Jezabel, 2 Reis 9:30, que tentou seduzir Jeú e ainda quis acusar Jeú para que Jeú não matasse ela, mas Jeú foi enviado por Deus e destruiu aquela mulher. Não estou dizendo que hoje nós temos que fazer isso, mas que simboliza isso, que nós temos que pregar contra o pecado dessas coisas e matar o desejo dessa carne imunda, que é sensualidade e vaidade do pecado. Mas o que acontece hoje, os nicolaítas estão entrando nas igrejas de doutrina e agora está permitindo tudo. Os nicolaítas do Facebook, os nicolaítas da internet, os nicolaítas da televisão, os nicolaítas do WhatsApp estão entrando destruindo casamentos, lares e famílias. Os nicolaítas dos falsos mestres corrompendo até com meio de assassinatos e lavagem de dinheiro. Tá vendo? Mas o dia do juízo de Deus não tarda para esses homens. Vai chegar em nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos queridos, minhas irmãs amadas, é uma exortação de Deus para os dias atuais. Então Deus elogia essas igrejas agora dos dias atuais. Nos tempos antigos, que combatia o bom combate, combatia a televisão, a idolatria, as coisas profanas, louvado seja Deus, agora já não combate mais, porque os pastores foram seduzidos por Balaque e Satanás, pelo dinheiro, e agora abre exceção para os nicolaítas tentar pregar uma falsa doutrina, pregar falsas teologias. Mas Deus está falando que Deus vai batalhar com a espada que sai da sua boca, porque quando Jesus voltar, que o céu se abrir do oriente ao ocidente, que os anjos tocarão a trombeta, a Bíblia vai dizer que o anticristo, a besta, o falso profeta serão destruídos pelo resplendor da volta de Jesus, e todos serão lançados no lago de fogo e enxofre, e todos os seguidores dos falsos profetas, tais serão lançados no lago de fogo e enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro sofrerão no lagar do furor da ira de Deus, diz a palavra. E o Senhor também Deus diz, mas louvas, lançai o servo inútil em densas trevas, ali haverá pranto e ranger de dente. Então se converta dos seus pecados, arrependa-te, porque logo Jesus está voltando, e depois de Jesus voltar, não vai adiantar mais. Todas essas coisas estão marcadas no livro das memórias, no livro memorial. Você, pastor, que não prega mais a doutrina, você que está incentivando as pessoas no pecado dos nicolaítas, para que se corrompam na prostituição das idolatrias, esses cultos à personalidade ao homem, de exaltação ao homem, Deus vai cobrar, porque culto à personalidade, aonde está o trono de Satanás, esses shows gospel, essas músicas que se diz ser evangélica, mas com ritmos mundanos, Deus aborrece. É o que Deus diz em Amós 5:21, despreza vossas festas solenes, o som das suas melodias não me dá nenhum prazer, afaste de mim os trépides dos seus cânticos, diz a palavra do Senhor. Então encerra essa palavra, meus irmãos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aos que vencer, darei a comer o maná escondido, e darei uma pedra branca e o nome escrito qual ninguém conhece. Jesus está falando para aquele que vencer, que for fiel até o fim, será salvo, diz a palavra. Dará a pedra branca, é a pedra branca, é a pureza, Jesus que é a pedra. Louvado seja Deus, glória a Jesus. A salvação, maná do céu, é o alimento do banquete do céu, nas bodas do Cordeiro, para aquele que for fiel até a morte, diz a palavra do Senhor. Lá não haverá mais choro, mais pranto, nem nada disso. Haverá somente salvação, cântico e louvores, porque muitos virão do Oriente e do Ocidente, serão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino que desobedeceram serão lançados no... Então arrependa-te, que Jesus logo está voltando. Bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Louvado Jesus. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede sou eu mesmo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos.
É preciso preparo. Você está pronto para com ele encontrar? Ele não vai tardar. Breve, muito breve, ele vai voltar. Agora, amigo, é hora de decisão. Você e eu devemos nos preparar. Ah, sim. Devemos tocar, sentir, ver no ar. Eu quero me preparar. Pois vamos. E quero junto a você. Não sei. Vou começar com Jesus. Vamos